Bom dia, hoje um vídeo diferente, olha só, na natureza. Estou aqui em Comodoro, cidade de Comodoro, no norte de Mato Grosso, a 100 quilômetros da divisa com a Bolívia, quase lá no norte do Brasil. Estou aqui para falar sobre essa vida, essa terra maravilhosa, esse paraíso que Deus nos fez aqui para nós vivermos, ó. E muitas pessoas não dão valor. Aqui eu estou num sítio, numa pequena fazenda, de uma colega nossa, e estou aqui, e aí eu pensei no seguinte: como era a vida na época de Jesus, como era a vida lá, porque tudo assim, tudo na natureza, a estrada de terra igual essa daqui, ó, igual esta terra, igual essa daqui. Na época de Jesus, os romanos dominavam toda daquela área ali do Oriente Médio e da Europa. Era um império na época, então eles faziam estradas e nos perímetros urbanos eles colocavam pedras. Como é uma Rua das Pedras ali na cidade de Búzios, no estado do Rio de Janeiro, tem uma rua lá que chama Rua das Pedras. São tipo pedras de mão, aquelas pedras em torno de 40, 50 centímetros quadradas. Então, são pedras assim. E os romanos, na época, faziam estradas parecidas com esse tipo de pedra, mas do perímetro urbano. Fora do perímetro urbano era estrada de terra. Agora, vocês imaginam, quando Jesus nasceu, ele nasceu na cidade de Belém. Porém, Maria e José vieram de Nazaré, cerca de 150 a 250 quilômetros de distância. E ela grávida, a pé ou no lombo de um animal. Esse tanto todo. E foi de Nazaré até Belém. Lá nasceu Jesus. Belém é uma cidade pequena, pertinho de Jerusalém, cerca de 8 a 10 quilômetros. Quando Jesus fez 8 dias, nasceu numa manjedoura, numa simplicidade, e na simplicidade, com 8 dias ele foi levado para Jerusalém, para ser apresentado no templo. Mas, enquanto isso, vocês veem que ele foi com a Maria e José, tiveram que fugir para o Egito. Por quê? O rei Herodes, na época, não queria que Jesus prevalecesse, que pensava que fosse o rei que viria a substituí-lo, por causa dos reis magos, que disse que ia visitar o rei que tinha nascido. Mas o anjo do Senhor avisou os reis para passar por outro caminho. Mas neste interim, o anjo avisa José para fugir com Maria para o Egito. Maria, ali da cidade de Belém ou Jerusalém para o Egito, é cerca de 150 a 250 quilômetros até na divisa do Egito. Isso em estradas desse tipo, andando a pé em lombo de cavalo. Que sacrifício Jesus fez para vir nos salvar. De lá, da divisa do Egito até a comunidade judaica que existia no Egito, que provavelmente foi onde Jesus ficou, mais em torno de 250 a 350 quilômetros. Somando isso, mais ou menos de 450 a 600 quilômetros de distância entre Belém ou Jerusalém até onde Jesus ficou no Egito, isso como criança, amamentando, porque ele tinha acabado de nascer, estava com pouco mais de 8 dias. A Bíblia não fala os dias, a idade, mas a gente subentende pela leitura ali do capítulo 1º e 2º dos evangelhos de Lucas e de Mateus, os dois evangelhos que falam da infância, do nascimento e da infância de Jesus. Você subentende-se que ele teria ali menos de um mês de vida, provavelmente, ou um mês no máximo. Eles fogem para o Egito e de lá ficam até ele voltar. Quando você vê lá no capítulo 2, versículo 39 de Lucas,
tem o correspondente de Mateus também. Ele, quando isso tudo cumpriu, volta Jesus com seus pais para Nazaré. Aí ele vive em Nazaré até a tua empreitada aqui de evangelizar, de trazer o evangelho e trazer aquilo, a boa nova para nós, que é a salvação. Só que as pessoas para quem Jesus veio, que são os judeus, o povo dele, não o aceitou. Crucificou, inclusive, que está escrito lá na Escritura, até o crucificou. Com isso, ele cria a igreja. Como você vê lá no capítulo 21 do Evangelho de João, quando Jesus pergunta a Pedro se ele amava a Jesus, ele diz por 3 vezes que amava e chorou. Porque lá no capítulo 18, versículo 16 do Evangelho de Mateus, são os que falam mais a vida de Jesus, diz Jesus já tinha escolhido Pedro como o primeiro líder da igreja dele, o primeiro líder. Lá nesse 16, 18 de Mateus, ele diz para Pedro, como Pedro disse que ele era o Jesus, o Messias prometido, Jesus disse para ele: tu és pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Ali ele elege Pedro como primeiro líder. E no Evangelho de João, ele fala, quando Jesus pergunta se ele amava, aí Jesus por 3 vezes fala para ele: apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Jesus ali criou a igreja para os ímpios, todos aqueles que ouvirem, obedecerem e viverem a palavra de Deus, passaria a fazer parte da família de Deus, os irmãos, pai, mãe de Jesus. Você pode ver isso no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 35. Quando Jesus estava pregando para aquela multidão que estava sentada ali ao redor dele, chega Maria, os seus irmãos e a mãe de Jesus, eles vão falar com ele, com Jesus: ó, sua família chegou aí. Ele fala assim: minha família é essa que está aqui, ó, me ouvindo. Esses são os meus familiares, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Então, essa é a minha família. Então, lá no versículo 11 do capítulo 1 do Evangelho de João, você pode ver, Jesus veio para os seus não receberam. No versículo 12 seguinte, diz o seguinte, que se eles não o receberam, agora quem o receber, ouvir a palavra de Deus e seguir e viver a palavra de Deus, esses serão os meus filhos. Esses são para aqueles que eu vim. Então nós estamos vivendo a era da igreja. A era da igreja, sendo salvos pela graça, apenas pela graça, porque merecimento nós não temos, mas com a benevolência e o amor de Cristo e de Deus conosco, Ele nos dá pela graça a salvação, desde que façamos aquilo que Ele pede, que Ele nos diz no Evangelho. Então, que vamos seguir a palavra de Deus, seguir a Jesus. Olha quanto sacrifício ele fez, do nascimento até a sua morte de cruz. Que vida para nos salvar. Poderia ele ficar lá na destra de Deus, do Pai, sentado como Deus, sendo apenas o verbo de Deus, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, apenas o verbo, aquele que executava todas as coisas para o Pai? Não. Ele veio, se encarnou, passou por todas as mazelas do ser humano, com as dores, com as situações de ser humano, de alimentação, de vida aqui na Terra, com pais, com irmãos, com pessoas, aturando pessoas. Ele veio aqui para sofrer conosco, para nos salvar. Então vamos retribuir isso, fazer isso para Deus, para Jesus.
Vamos voltar à palavra de Deus. Vamos viver a palavra de Deus. Olha o sacrifício que Ele fez pela gente. Nós não fazemos nada de sacrifício nenhum. Basta viver a palavra dEle. Andar pela porta estreita. A porta é difícil, mas é a porta de Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu aqui na cidade de Comodoro, Mato Grosso, falando sobre Jesus, desta natureza que está aqui. Do lado direito é uma floresta com um rio, e aqui nós estamos, mas para falar de Deus, para falar de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, que tenham aí uma boa sexta-feira, hoje sexta-feira, dia 24 de julho de 2026. Que Deus abençoe a todos.